Graça e paz, família. Espero que esse vídeo vos encontre na graça do Senhor. Se for a tua primeira vez aqui nessa página, eu sou a irmã Weza Solange, ou a serva Weza Solange, ou a mana Weza Solange, ou simplesmente a Weza Solange. E aqui nós partilhamos conteúdo cristão. Então, vamos falar rapidamente sobre maldições. As pessoas acham que para alguém rogar uma praga ou uma maldição é algo assim muito complicado, muito difícil, tipo ir até uma casa oculta, a casa de quimbandeiros, e dizer: olha, eu quero amaldiçoar essa pessoa, eu quero fazer feitiço contra essa pessoa. Olha, não é assim tão complicado quanto parece. Porque a Bíblia Sagrada diz que o poder da vida e da morte está aonde está na língua. Então, lançar maldição a alguém é algo tão simples quanto simplesmente declarar coisas a essa pessoa. Por isso, nós devemos ter cuidado até as coisas que nós falamos a nós mesmos. Para os pais, cuidado às palavras que vocês falam aos vossos filhos, porque podem ser maldições. Você é muito burro. Você nunca consegue fazer nada. Você é um desgraçado que nem o teu pai, que nem o teu tio, que nem o teu avô. Da mesma forma, às vezes em coisas sutis, tipo em dar um nome de falecidos aos nossos filhos e depois constantemente ficar a invocar essa pessoa cada vez que nos dirigimos aos nossos filhos. Tipo: epá, tu és tão parecida com a tua avó, tu tens todos os tiques da tua avó fulana. Como é que era essa pessoa que tu estás a comparar e que estás a ligar até o teu filho ou a tua filha através do seu nome? Eu lembro-me quando a minha mãe, quando ela estava em vida, falava muito: tu és muito parecida com a tua tia. A tua tia também gostava de ler, ela era assim muito no seu canto. Depois aumentava: tu és tudo a tua tia. A única coisa que muda é que ela fumava e tu não fumas. Adivinha o que aconteceu? Depois de um tempo eu comecei a fumar. Às escondidas, ela nem sabia de nada. A tia que a minha mãe referia ser a irmã dela, já falecida. E ela estava constantemente a invocar o nome da irmã dela cada vez que ela ficava a comparar-me a ela. E estava a invocar os hábitos da irmã dela a mim, sem dar conta. Agora, vamos voltar às maldições. Há pessoas que podem olhar para ti, que podem olhar para os teus filhos e lançar maldições e dizer: essa também arma-se muito com os seus filhos. Vamos ver aonde é que eles vão parar. Nunca vão conseguir casar. Vão ser uns desgraçados. Vão ser uns bêbados. Vamos ver se ela vai ter saúde para fazer A, B e C. Essas palavras, com a intenção do coração da pessoa que está a dizer isso, já torna-se uma maldição. Às vezes, nem são as palavras que saem da boca da pessoa, mas a intenção do coração. Eu chamo isso a dupla língua. Já tive um exemplo. Eu lembro, tinha uma tia que foi até a minha casa uma vez e ela elogiou-me muito neste dia. E ela falava à minha mãe: a tua filha é tão linda, a tua filha é tão isso, a tua filha é tão aquilo. E eu não entendia porque que cada vez que essa tia ou essa amiga da minha mãe falava um elogio, aquele elogio não me caía bem no espírito. Mas eu ainda era muito nova, eu não entendia nada do espírito, então eu ignorei. A verdade é que uma semana depois eu fiquei extremamente doente. Graças a Deus o pior não aconteceu. Mas anos depois, quando eu realmente levei a sério a minha relação com Deus em oração, o Senhor mostrou-me que naquela altura, quando eu tinha ficado gravemente doente, foi por causa das palavras que aquela senhora tinha dito no espírito. Então ela elogiava-me com as suas palavras, mas no coração ela estava-me a amaldiçoar. Graças a Deus eu era inocente, então a maldição, que era para ser uma maldição de um espírito de morte, não conseguiu cumprir o que queria. Simplesmente fiquei muito doente, mas depois, com a graça de Deus, fui curada. Então, por que a maldição dessa pessoa não conseguiu atingir-me? Vamos até o livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, e diz: como o pardal que voa sem rumo, o pardal é um pássaro, e a andorinha que esvoaça veloz, a andorinha vocês sabem o que é, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino.
Existe uma outra versão que diz: assim a maldição sem motivo não se cumpre. O que é uma maldição sem motivo? Uma maldição sem motivo é uma maldição que é lançada a uma pessoa inocente. Então, quando a maldição é lançada, quando essas palavras são lançadas e encontram a pessoa inocente, não há como ela penetrar. Então, o que é uma pessoa inocente? Não existe um pecado que pode ser usado como ponto de contacto para a maldição penetrar. O ser humano está mais vulnerável a esse tipo de maldições, a esse tipo de palavras que são lançadas, quando essas palavras encontram um coração que não perdoou. Você sabe qual é o perigo de guardar ofensa, guardar ressentimento e não perdoar as pessoas? É que se alguém ao teu redor enviar, lançar uma maldição e essa maldição encontrar um ponto de contacto que é o teu não perdão, ela penetra. Um coração ressentido, uma pessoa que não perdoa, fica extremamente vulnerável aos vários ataques do inimigo. E por outra, eu partilho isso porque vocês não sabem quando vocês estão a andar, quais são os olhos que estão a olhar por vocês. Podem estar a apanhar um táxi, podem estar simplesmente a andar na rua e alguém que já não tem o Espírito Santo em si é influenciado pelo espírito do inimigo para declarar algo sobre ti. Talvez a pessoa nem sequer te conheça. Então, como é que nós nos prevenimos desse tipo de coisas? Vigiai e orai. Seja rápido a perdoar, não pela pessoa, mas por ti. Vistam-se diariamente com toda a armadura de Deus, assim como está escrito no livro de Efésios capítulo 6, versículo 11. E quando você estiver a orar, use a espada do Espírito que está na palavra de Deus, no livro de Isaías 54, a partir do versículo 17, que diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Então a palavra de Deus nos diz que nós podemos condenar toda essa língua que é levantada contra nós em juízo, que é levantada contra nós em feitiçaria, que é levantada contra nós em maldições. E continuando, esta é a herança dos servos do Senhor, nós, os servos do Senhor. Essa é a nossa herança, poder condenar toda língua que se levanta contra nós em juízo. E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Esta é a justiça que procede do Senhor para nós. A habilidade de poder cancelar toda a arma forjada contra nós em nome de Jesus Cristo e condenar toda a língua que se levanta em julgamento, em maldição, em juízo contra nós. Use a sua herança em Cristo como servo do Senhor e use mais sabedoria. Muito cuidado com as suas palavras. Use o poder da vida e da morte que você tem na língua para declarar a vida sempre. Amém? Fiquem com Deus. Se esse vídeo te ajudou, comente aí para que mais pessoas possam ver o vídeo e também partilhe, tá bom?